bem-vindos ao podcast Aprendendo a Inovar. Eu me chamo Kathleen e estou aqui com a minha colega do curso de Pedagogia. Olá, pessoal! Eu sou a Laís e hoje iremos abordar um tema que vem sendo muito comentado na área da educação, as inovações pedagógicas. É isso mesmo! E como estudantes de pedagogia, sabemos que é crucial estarmos sempre inovando nossa prática. Se você é um amante da educação e de inovações, está no lugar certo. Vamos juntos começar essa jornada de aprendizagem e crescimento. E para isso, vamos contar com a participação de uma convidada muito especial. Ela que recentemente abriu um espaço de desenvolvimento infantil, Heloísa Zembruski. Você pode se apresentar um pouco para nós? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra participar desse podcast. Me chamo Heloísa Zembruski e tenho 26 anos. Sou formada pelo curso de Pedagogia há mais ou menos 2 anos e atualmente realizo uma pós-graduação em aromaterapia clínica. Atuo na área da educação há mais ou menos 9 anos, sendo que a maior parte desse período atuei na área da educação infantil. Depois eu tive a oportunidade de fazer o estágio no ensino fundamental, o qual me agregou muito conhecimento para minha formação. Mas eu sinto que eu sempre me identifiquei mais com os pequenos. Então essa é a área que eu mais gosto e que mais me chama a atenção. Realmente, a educação infantil é uma faixa etária muito legal para se trabalhar. Mas agora eu vou pedir para que você nos conte um pouco mais sobre o espaço de vocês. Claro, então a Singular é um espaço de desenvolvimento infantil que está localizado no município de Flores da Cunha. Esse projeto, então, foi idealizado por mim e pela minha sócia Maitê. Por nós trabalharmos na área da educação, observamos que nem todas as crianças aprendem no mesmo tempo e com a mesma metodologia. Dessa forma, muitos acabam tendo prejuízos no rendimento escolar. A Singular surgiu justamente para suprir essa demanda, além de buscar atender outras individualidades da criança, como, por exemplo, a questão de criança com autismo, TDAH ou até com algum transtorno que venha precisar dos nossos atendimentos. Aqui na Singular, além de ter pedagogas, que somos eu e a Maitê, que realizamos trabalho pedagógico e psicopedagógico, a gente tem também outras profissionais, como a psicóloga, a fonoterapeuta ocupacional e a fisioterapeuta. Sim, a gente também acha muito interessante que tenha um espaço assim aqui em Flores da Cunha, porque na cidade não tinha nada parecido até então, né? A cidade até conta com alguns profissionais que realizam reforço escolar, que trabalham mais essa questão, mas normalmente trabalham em casa, né? Eles não têm um espaço físico destinado para isso. E a Singular, ela tem toda uma estrutura que realmente acolhe os pais, né? Acolhe as crianças. A gente, inclusive, está fazendo o podcast hoje aqui no espaço. Então, já na entrada, elas têm uma recepção aconchegante, onde tem um sofazinho para os pais poderem sentar, esperar as crianças, caso não queiram ir para casa enquanto elas estão no atendimento. Também tem livros infantis para eles ficarem lendo enquanto eles estão ali. Nesse espaço também conta com um banheiro todo pensado para as crianças, então tem papel de parede, trazendo um conforto, tem nichos para se colocar lenço umedecido, papel higiênico, pomada, essas coisas que eles precisam, né? Depois elas contam com 2 salas de atendimento, que tem a mesma estrutura dentro. O que muda de uma para outra são alguns jogos e brincadeiras. Mas ela também estava comentando com a gente que os jogos podem ser trocados de sala, né? Conforme a necessidade da criança que está sendo atendida naquele momento naquela sala. Elas também contam com um espaço sensorial, uma sala sensorial, em que tem tatames no chão e uma piscina de espumas. Mas a gente tem uma dúvida, Heloísa. Por que a piscina ela é de espumas? Porque normalmente são piscinas de bolinhas, né, que a gente encontra nesses espaços. Então, primeiramente, Kathleen e Laís, a gente sempre gosta de agradecer quem vem conhecer o nosso espaço, de contar um pouquinho sobre ele, né? Então, a Clínica Singular é o primeiro espaço de desenvolvimento infantil do município de Flores da Cunha. Até o espaço surgiu por uma demanda dos pais, de vários pais nos relatarem que tinham que ir até Caxias ou, enfim, outros municípios para buscar um atendimento diferenciado. A questão, então, da piscina de bolinhas, que não é de bolinhas e é de espuma, vem justamente por essa questão
do acolhimento, do aconchego, do carinho, do afeto. Quando a gente trabalha com crianças que têm dificuldade, crianças autistas com TDAH, elas acabam apresentando um pouco de sensibilidade na hora de ser apresentado novas propostas pedagógicas. Então a piscina de espuma, ela acaba justamente trazendo a textura, o sentimento de conforto, diferentemente da piscina de bolinhas, que ela já tem uma textura diferente, mais lisa, mais gelada, e que pode talvez não passar essa questão de acolhimento, de aconchego. Sim, é bem interessante como tudo foi pensado nos mínimos detalhes, né? Tudo foi pensado ali para as crianças, né? Além da piscina de espuma, a gente também notou que vocês têm um balanço com um formato diferente. Tu pode explicar um pouco para nós sobre isso? Então, quando a gente foi decidir os materiais que iriam ser utilizados na sala sensorial, a gente quis justamente trazer toda essa questão do conforto e do acolhimento, como relatado anteriormente. O balanço, ele é justamente em formato de ninho para passar a segurança que a criança precisa. Então, quando a criança entra dentro do balanço, ela está protegida ao longo dos 90 graus dela. Ela só fica com a parte da frente para olhar o espaço em que ela está. Nesse momento, então, ela acaba sentindo que ela está acolhida. A gente também notou no tour que você fez pra gente que tem um espelho para autoconhecimento, para trabalhar essa questão, né? Também tem um quadro e um tapete sensorial para trabalhar diversas texturas. Também tem outros objetos de texturas diferentes e a gente também achou legal a questão da luz, que vocês conseguem mudar a luminosidade da sala conforme a sensibilidade da criança. E outra coisa que a gente achou bem legal foi a questão que tem um banheiro nessa sala sensorial, justamente quando vocês trabalham com crianças com autismo, que já tem uma certa dificuldade de fazer a criança engajar ali na atividade, seria muito mais complicado tirar ela da atividade, levar até a recepção para ela usar o banheiro. Então, assim, tendo um banheiro já lá na sala facilita muito esse processo. Sim, a gente realmente percebeu, né, com o tour, com a visita da sala, que foi um ambiente totalmente pensado, é um ambiente que a gente entra e a gente se sente acolhida, né, um ambiente bem acolhedor, as cores são boas, o papel de parede traz conforto, então é realmente um ambiente muito interessante para as crianças virem e conseguirem se desenvolver, né. Além de tudo, essa proposta que vocês têm é algo inovador, que traz novas formas de se fazer educação. Muitas pessoas pensam que inovação engloba apenas a criação de novas coisas, né, que envolve tecnologia, mas na verdade não. Inovação também pode ser pegar algo que já existe e pensar em formas diferentes de se fazer isso, buscando atender às demandas atuais. No caso aqui em Flores não tinha um espaço assim, né? Então foi ótimo para a população daqui ter um espaço que pensasse dessa forma. Sim, inovações são abordagens revolucionárias que transformam tanto a forma como a gente ensina, como a forma que as crianças aprendem. São práticas que vão além das tradicionais que a gente vê na sala de aula, em que o professor é o portador de todo o conhecimento e que o aluno só recebe a informação. Então, a gente vê que aqui vocês estimulam a participação ativa das crianças e envolvem ela nesse processo, né? A gente acompanha vocês pelas redes sociais e a gente vê que é uma troca, né? A criança ali se sente numa brincadeira, num momento de troca. Então, isso traz inúmeros benefícios para aquela criança, né? Sem contar que a gente também vê as inovações como uma prática que estimula a criatividade, que estimula a autonomia, e isso é muito importante para algumas crianças, né, que não conseguem se desenvolver tão bem sozinhas. Sim, além do mais, todas essas práticas desenvolvem o pensamento crítico da criança e abrem portas para experiências enriquecedoras e aprendizagens mais eficientes, porque quando a gente trabalha com a ludicidade, a criança tende a gostar mais, não achar algo tão maçante, elas têm vontade de voltar aqui e assim aprendem de uma forma brincando, que não seja tão tradicional como na sala de aula. Então, por isso, hoje a gente pensou, né, em trazer a Luísa aqui com a gente, né, para que ela estivesse conosco, para a gente ter a visão de alguém que trabalhe com propostas inovadoras, então, no desenvolvimento infantil.
Então hoje, juntos, a gente vai explorar as técnicas, estratégias e histórias por trás das práticas que estão transformando o processo de ensino e impactando positivamente na vida das nossas crianças, além de compartilhar ideias e experiências. Heloísa, a gente gostaria de saber o motivo pelo qual você escolheu se graduar em pedagogia e qual que foi tua maior satisfação com essa profissão. A área da educação sempre me encantou. Na verdade, desde muito pequenininha, eu tinha muita vontade de seguir a área da educação, por eu gostar de trabalhar de sala de aula, de professora, e por eu justamente gostar dessa questão de ensinar, de mostrar o que eu sei e de ver a aprendizagem do outro. A minha maior satisfação é conseguir acompanhar o desenvolvimento infantil de cada criança. Eu acredito que não existe satisfação maior para um professor ou para um profissional da educação ver aquela criança chegar na zona de conforto dela e tu conseguir expandir ela para que ela tenha uma nova visão crítica, que ela consiga interagir, com que ela consiga falar, enfim, desenvolver a questão da escrita, da fala. Então eu acho que a maior satisfação na nossa área da educação é justamente essa, ver o processo evolutivo de uma criança. Realmente essa profissão é muito gratificante, é muito legal ver o avanço dos alunos, saber que a gente contribui para isso, mas também a gente sabe que tem as dificuldades e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Creio que a maior das dificuldades que temos hoje na área da educação é justamente a questão da demanda e de termos turmas com bastante diversidades e limitações. Muitas vezes as professoras acabam tendo um excesso de alunos em sala de aula, tendo que atender 15, 20, 30 alunos, sendo que cada um tem uma dificuldade, cada um tem a sua alimentação e cada um tem a sua forma de aprender. Então é muito difícil para nós, educadores, estarmos em uma sala de aula elaborando um plano de aula, um plano de ação que dê conta de atender toda a demanda. Para mim, a maior dificuldade que a gente tem hoje é justamente atender essa demanda com essa diversidade. Certo, então, esse ano, até alguns meses atrás, vocês trabalharam em sala de aula, né? Então, como que foi que surgiu essa motivação, a ideia para vocês criarem a Singular? Então, ao longo dos 9 anos em que eu atuo na educação, sempre eu vi muitas dificuldades da criança e a dificuldade que maior me chamava a atenção era entrar em uma sala de aula com 15, 20 alunos e ver que cada um aprendia da sua forma e não conseguir dar conta justamente da forma individual de cada criança. Foi então que surgiu a proposta da Singular. A Singular foi uma ideia que surgiu através de uma demanda que a gente observou, né? Que muitas crianças acabavam tendo dificuldade e a gente não conseguia atender individualmente cada criança, enfim, no processo de alfabetização, no processo de leitura, no processo de pintura, enfim, cada criança tinha a sua limitação. Então a Singular veio para agregar valor, onde a gente consegue, enquanto a criança estiver aqui, olhar de forma individualizada para cada ser humano, para cada criança que vem até nós, e desenvolver um plano de ação voltado exclusivamente para atender a necessidade individual. Sim, faz pouco tempo que eu entrei nessa área educativa, né? Mas a gente consegue perceber como é difícil trabalhar individualmente com cada criança em uma sala de aula em que tem muitos alunos. E o espaço de vocês veio realmente para cumprir esse papel, né? Para ajudar essas crianças. Então agora a gente queria saber um pouco o que você considera então de ter de prática pedagógica inovadora no trabalho que vocês realizam? O nosso trabalho, então, ele costuma acontecer de forma individualizada. A gente acaba reiterando que a nossa prática pedagógica, ela é feita totalmente e exclusivamente para determinada criança. Então, os pais vêm, a gente conversa, acaba tendo o primeiro contato com a família. A família nos relata quais lacunas precisam ser preenchidas, o que a criança está tendo de dificuldade na escola. Com base nisso, então, a gente elabora um material individualizado para cada criança, a gente elabora um material que vai ser aplicado, né? Sempre utilizando recursos bastante atrativos. Então, massinha de modelar, slime, materiais às vezes impressos, plastificados que a criança consiga fazer com canetinha apagar, painel colorido, painel lúdico. A gente acaba levando até a criança para a sala sensorial, bota alguns objetos dentro da piscina de bolinha, faz ela tirar, montar frases, montar palavras.
Então, eu acredito que todas as nossas práticas são inovadoras porque elas são práticas pensadas e idealizadas exclusivamente para atender a necessidade individual de cada criança. E a metodologia que a gente utiliza também é pensada e adaptada conforme a forma que a criança consegue aprender. Realmente, em sala de aula, a gente sabe que os profs acabam tendo que pensar de uma forma mais coletiva na hora de planejar, e a parte individual de cada criança acaba sendo muitas vezes deixada de lado. Isso, e a gente também sabe que em sala de aula, por mais que a professora às vezes tenha um aluno ali com uma dificuldade e ela tente trazer materiais diferentes, às vezes ela não vai conseguir dar todo o suporte, todo o apoio que aquele aluno precisa, porque às vezes ela tem mais 15, 20 alunos na sala e fica complicado dar atenção só para aquele, então ela tem que dividir a atenção. E a gente sabe que quando tem alguém ali disponível para te ensinar só, para ti no caso, com mais ninguém junto, a gente aprende mais, porque a gente foca mais, aquela hora, por mais que seja só uma hora, é muito produtiva. E a gente também queria saber se você talvez consegue compartilhar com a gente exemplos de histórias ou momentos que vocês perceberam as práticas que vocês utilizam tendo um efeito significativo na vida de alguma criança que frequenta o espaço. Sim, então eu vou trazer para vocês uma situação de um menino que chegou até nós, para um atendimento. Esse menino, desde o primeiro atendimento, utilizava luva que a gente utiliza no inverno. Então, nos primeiros atendimentos ele vinha com uma luva inteira, uma luva que tapava todas as mãos e todos os dedos. Com o passar dos atendimentos, a gente foi propondo que, de repente, se ele tirasse a luva ia ficar mais fácil de escrever, se ele tirasse a luva a letra dele ia ficar mais bonita ou ele iria escrever mais rápido. E aí a mãe conseguiu fazer em casa com que ele utilizasse a luva de dedos, aquela que já não tem a ponteira. Então, conforme ele foi vindo para os atendimentos, a gente utilizou as metodologias que a gente acreditava que iriam auxiliar nesse processo, trazendo materiais, painéis sensoriais com que ele conseguisse sentir diferentes texturas com a mão dele. Hoje, a gente está há mais ou menos 2 meses em atendimento, ele já consegue tirar uma das luvas para realizar o atendimento. Então, a gente nota que é um menino que tinha bastante dificuldade, bastante restrição em tirar a luva, porque a luva, ele até comentava com nós que a luva fazia parte dele, que a luva tinha nascido com ele. E a gente conseguir passar por esse processo evolutivo, a gente vê o quanto melhora a qualidade de vida dele, a qualidade na forma de escrever, até pela questão do calor, agora a gente já se encontra com temperaturas mais altas, então isso acabava sendo um bloqueio na parte da escrita, na parte cognitiva, enfim, comportamental dele, e a gente, ao longo dos atendimentos, conseguiu sanar um pouquinho dessa dificuldade. Voltando agora um pouco para a questão das inovações, qual recursos que vocês consideram inovadores que vocês utilizam para trabalhar a coordenação fina? Então, aqui no nosso espaço a gente tem recursos para desenvolver diferentes habilidades. Por exemplo, a coordenação motora fina, ela interfere diretamente na forma de escrita da criança. Se ela tiver uma boa coordenação motora fina trabalhada, ela vai conseguir escrever melhor, ela vai conseguir recortar, ela vai ter melhor habilidade com as mãos. Aqui alguns dos recursos que a gente utiliza para desenvolver a coordenação motora fina é, por exemplo, o jogo da lagarta. A gente tem uma lagartinha onde ela tem diferentes bolinhas de colorações diferentes e pinça. Conforme a pinça que tiver da cor, por exemplo, amarela, a criança vai pegar a pinça, vai pegar as bolinhas e botar na mãozinha da lagarta. No final, a gente vai implementando e fazendo com que o nível seja um pouquinho mais desafiador. Então, no segundo momento, a gente liga a lagarta fica se mexendo e a criança tem que tentar, com o mesmo movimento de pinça, colocar a bolinha na mãozinha da lagarta. No final, é feita a retirada. Então, além de trabalhar o colocar, a gente trabalha também o retirar. Então, a criança vai lá e retira com a lagarta em movimento e depois retira com a lagarta paradinha. Então, a gente vai vendo os níveis de dificuldade. Além disso, a gente tem a pinça em formato de tesoura, que a criança pega bolinhas. A gente tem massinha de modelar, slime, que a gente vai trabalhando a coordenação motora fina com diferentes atividades e recursos.
E em relação à coordenação motora ampla, como que vocês trabalham aqui de forma inovadora? A coordenação motora ampla, então, a gente além de trabalhar aqui nas salas em que a gente tem os recursos, a gente trabalha na sala sensorial, que aquela lá é justamente para desenvolver a parte da motricidade da criança. Então, a gente tem pé de lata para estar trabalhando, a piscina onde a criança acaba entrando, a gente tem circuitos também de escada, onde a criança vai fazendo os passinhos de escada, vai pulando cones. Então, tudo é adaptado conforme a necessidade da criança. Se a gente vê que ela tem mais dificuldade na questão do caminhar, a gente vai e adapta uma atividade para que ela justamente vá pulando nas escadinhas, vá tendo o movimento de pegada e depois vai fazendo circuitos com cone chinês e adaptando. Enfim, todas as formas de coordenação a gente adapta com uma atividade. Então, tudo é bem intencionado para qual retorno a gente quer ter. Certo. E na questão da alfabetização, vocês trabalham de que maneira? Aqui na Singular, o processo de alfabetização é uma das maiores demandas que a gente tem hoje. Podemos dizer que 80% das crianças que frequentam aqui têm dificuldade no processo de alfabetização. Então, os recursos que a gente costuma trabalhar no início centopeia do alfabeto, onde a gente acaba fazendo associação entre a letra inicial da palavra com a letra do alfabeto, né? Então, a criança faz a associação. Além disso, a gente trabalha bingo, que o bingo a criança trabalha a leitura, a concentração, o foco. A gente tem recursos para trabalhar com stop, com jogos. Os jogos também, conforme o jogo é bem intencionado. Além disso, a gente faz leituras, onde a criança consegue ler, depois ela tem que criar uma história. A gente utiliza o quadro mágico, que a gente chama, que é aquele quadro que liga a luzinha. Então, a gente trabalha os balões de fala, a criança consegue colocar. Além disso, a gente esconde letras na slime. Então, a criança vai tirando a letra da slime e vai montando uma palavra com determinada letra. Lá também na sala sensorial, a gente consegue jogar dentro da piscina vários objetos e a criança tem que achar o objeto perdido na piscina, depois sair da piscina e com o alfabeto móvel montar a palavra. Por exemplo, se tiver uma panelinha lá perdida, ela vai lá, ela vai achar a panelinha, vai tirar e vai escrever panela. Então, a gente costuma trabalhar a alfabetização de forma bem lúdica para que a criança consiga aprender de uma forma prazerosa e brincando. Sim, e com certeza a ludicidade ela é muito importante quando a gente fala de práticas pedagógicas inovadoras, porque a gente pensa também que não adianta ser apenas inovador, né? A criança tem que gostar, ela tem que sentir prazer naquilo que ela está fazendo. E sobre as metodologias e estratégias que vocês usam, tem alguma que você recomendaria ou que você utiliza mais aqui no espaço? Eu, particularmente, gosto muito da metodologia construtivista. Eu acho que quando a gente tem o sujeito ativo no processo de aprendizagem dele, a aula, enfim, o momento que a gente está trabalhando com aquela criança acaba sendo muito mais valorizado e ele consegue expressar também a sua opinião, sua forma de ver o mundo, sua forma de aprendizagem e através dessa troca a gente consegue estar adaptando uma melhor forma de trabalho. E a gente também queria saber como que vocês promovem a participação e colaboração dos pais no processo de aprendizado dos seus filhos. A gente sabe que tem muitos pais que acabam não aceitando muito bem certos diagnósticos, então a gente queria saber se vocês têm problemas com isso. Geralmente, então, é feito o acolhimento da família. A gente costuma sempre relatar, tanto eu quanto a Maitê, que a Singular é um espaço de primeiro acolhimento da família para depois da criança. Porque muitas vezes os pais chegam aqui meio que desesperados, sem saber para onde correr, porque eles acabam vendo que o seu filho não rende tanto quanto os outros, ouvindo muitas críticas da escola, enfim, ou da família, e acabam vindo até nós de uma forma bem preocupante. Então aqui a gente faz primeiro o acolhimento da família para depois a gente acolher a criança. Então, pra gente, o trabalho com a família é bem bom, porque eles acabam sentindo essa questão do acolhimento e eles acabam muitas vezes aceitando e dizendo, eu precisava de realmente alguém que me ajudasse, de alguém que me desse uma direção. Então, no nosso caso, é bem positiva essa participação. Sim, eu imagino que realmente é bem difícil quando a família recebe
o diagnóstico de uma criança e vem procurar um atendimento individualizado para ela. Até porque os pais não estão preparados, né, para essa notícia, e quando vem é um baque grande, eles sempre vão procurar o melhor para a criança, né? Mas e nessa de procurar o melhor para crianças, às vezes eles esquecem deles mesmos, né? Então é bem interessante um lugar que acolhe, né, os pais primeiramente, para depois acolher as crianças, um lugar que abrace os pais, né, que trate eles ali da forma que eles precisam no momento em que eles vêm procurar o atendimento. Então, a gente sabe que é muito importante a formação contínua dos profissionais. Então, a gente gostaria de saber como a clínica, no geral, ela busca estar nessa formação contínua, garantindo, então, estar sempre atualizada, com os últimos assuntos relacionados à educação e até procurando sempre evoluir no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Então, tanto eu e a Maite, que somos as proprietárias, quanto os outros profissionais que atuam aqui, a gente sempre preza pela questão de uma formação continuada, onde a gente tenha novos conhecimentos, até porque a área em que a gente atua aqui muda muito, e a educação muda muito. Cada criança é individual, cada problema é individual, cada forma de aprendizagem é individual. De forma bem básica, a gente tenta participar de todos os eventos que são fornecidos pelo nosso município, ou enfim, fóruns educacionais, palestras. Até a gente teve uma recentemente com um neurocientista que veio na APAE, os eventos do APAE em Cena, enfim, toda forma de eventos que tenham e que agreguem valor ao nosso trabalho, nós costumamos participar. Além disso, então, a gente continua com formações, né? Eu na área da aromaterapia, no ano que vem a gente vai estar implementando o curso de ABA, que a nossa psicóloga já tem, e as outras profissionais também. Então, todas têm pós-graduação, continuam na área, estudando, lendo, se aprimorando, justamente para a gente atender às novas demandas. E agora a gente queria saber qual mensagem ou conselho você gostaria de compartilhar com educadores, outros profissionais da área da educação, os pais e todos aqueles que se interessam em promover a inovação na educação? Então, como mensagem final, eu gostaria de compartilhar com os educadores, com pais e com todo mundo que se interessa nessa parte de inovação pedagógica, de inovação na educação, que a educação não se limita somente ao contexto escolar. Então, todos nós podemos promover a educação de diferentes formas na sociedade. Através de práticas inovadoras, de formas diferentes de trabalho, vamos estar criando cidadãos melhor e pessoas que venham a contribuir para a nossa sociedade e num contexto geral como um todo. E assim, finalizamos com esse ótimo conselho. Heloísa, gostaríamos de te agradecer por ter reservado esse tempo para conversar com a gente. Com certeza aprendemos muito e foi muito proveitoso poder falar com alguém que trabalha com uma área super importante para o desenvolvimento infantil. Sim, com certeza ficou nítido como a prática da sua clínica, em conjunto com a Maite, oferece práticas pedagógicas inovadoras que com certeza farão muita diferença na vida das crianças que atendem. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, falando um pouquinho sobre o nosso espaço. Lembrando, então, que a gente está localizado no município de Flores da Cunha, em cima do Alfa Laboratório, na rua Bento Gonçalves, 434, Centro. Inclusive, quem quiser estar nos acompanhando através das redes sociais, a gente está no Instagram como @espacoinfantil.singular. Sim, inclusive a gente também já está acompanhando vocês pelas redes sociais. A gente vê que vocês postam muitos stories das crianças ali nos atendimentos. Isso é bem legal também, porque a gente parece que tá ali dentro, né, acompanhando bem de perto. Isso fica bem interessante, essa conexão com o público. E então, muito obrigada, Heloísa, por ter tido essa conversa conosco, por ter nos apresentado esse espaço que a gente achou muito legal, muito acolhedor. E com certeza convidamos outras pessoas a virem aqui conhecer ou conhecer através das redes sociais. Obrigada a você que está ouvindo por ter nos acompanhado nessa conversa. E ficamos por aqui. Tchau!